Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O meu convidado hoje é o professor Osmar Almeida. Bom, professor, a gente fechou o bloco 1, falando um pouquinho no comecinho, fim dos anos 60, comecinho dos anos 70, e aí que começa o seu maior envolvimento na parte cultural e política aqui em Jacareí. Na verdade, acho que, fechando os 50, começando os 60, né, o período que eu fui para a escola pública, né, que eu até então eu estudava numa escola particular. E na escola pública, que era o Silva Prado, era uma escola realmente muito boa, e onde eu cheguei a fazer até o curso clássico. E lá eu tive contato com não só os grandes nomes da literatura brasileira e tal, mas também, principalmente filosofia, que era uma coisa muito interessante, que é história e filosofia. Isso me deu uma base muito grande para poder depois, o que poderia ser o meu envolvimento político e cultural e ambiental mais tarde. Entendeu? Daí começa os anos 60, a gente tem o regime militar em 64, né? A instauração do regime militar. E aí, quando é que você começa efetivamente a participar ali de movimentos, o MDB? Então, foi interessante isso, só falando do 64 e tal. O 64, interessante que eu me lembro perfeitamente bem, o dia 31 de março, isso tudo a gente ouviu no rádio, porque não tinha televisão, era o rádio que eu ouvia o dia inteiro. Eu lembro que eu ouvi na Rádio Eldorado, na época, né, do Estadão, que eu via o dia inteiro, desde manhã até a tarde, o Lacerda falando para o Aragão que ia matá-lo se chegasse no palácio, isso aqui, toda aquela coisa. Mas, na verdade, isso foi dia 1º de abril, porque dia 31 de março começou o negócio à noite, foi dia 1º de abril que fechou todo o ciclo, né? Então, eu fui na Dutra ver tanques de guerra passando lá na Dutra. Você foi lá ver? Fui lá ver. Peguei a bicicleta e fui lá ver o que era. Então, eu estava bem, eu escutava no rádio, via, assim, sabendo o que estava acontecendo, né? E daí, bom, 4 anos depois eu fui o quê? Ser soldado da aeronáutica. Então, quer dizer, daí eu estava lá e eu fui PA, Polícia da Aeronáutica, tem todo um treinamento especial, diferente, né? E daí, nesse período, foi aconteceu o AI-5, dia 13 de dezembro de 68, que era uma sexta-feira, e eu estava de guarda no dia seguinte no quartel, havia formatura dos alunos do ITA. E aí nós tiramos o uniforme de gala, que era que eu estava de plantão, do trânsito, para poder, se houvesse alguma manifestação contrária ao governo militar lá dentro do discurso desde a formatura. Não houve nada, ficamos lá de plantão, mas é uma coisa assim que aquilo começou a entrar em conflito. Eu estudava filosofia nessa época. E, ao mesmo tempo, eu também era soldado, era militar. E depois a gente via todo o processo que acontecia, e via pela imprensa, eu era um cara bem informado, tudo o que acontecia, quer dizer, havia um conflito muito grande comigo nesse período, entendeu? Do que seria, né, ser militar. Não que eu fosse contra a instituição militar, mas digo, naquele período de ser militar e ao mesmo tempo... Até porque os adolescentes e os jovens daquela época, 68, 69, 70, de uma certa forma eles foram, entre aspas, jogados para combater mesmo o regime militar, né? Nesse movimento um pouco orquestrado, eles foram lá para o combate mesmo. Sim, né? E uma coisa curiosa, até interessante isso, nesse período que eu era militar, contando já esse meu conflito que havia, no dia 20 de agosto de 68, que foi, 68 era o ano, como diz o Zunir Ventura, né, que escreveu um livro que... O ano que não terminou. Que não terminou, exatamente. Então, eu lembro que no dia 20 de agosto de 68, eu estava também de guarda na subestação de força lá no Jardim Paulista, eu vi no rádio que as forças do Pacto de Varsóvia haviam invadido Praga. Então, quer dizer, a Revolução de Praga, né, que havia acontecido isso. Então, eu acompanhava tudo isso que acontecia também. Então, você veja como é que era. Eu era um cara bem informado, sabia tudo o que acontecia no mundo, e ao mesmo tempo estava naquela situação ali, entendeu? E aí a gente pula para os anos 70. Jacareí participava de uma certa maneira com o FEMPO, né, o Festival de Música e Poesia. Sim. Tinha um grupo de teatro no Cine Silva Prado. Sim. Tinha lá as apresentações, recebiam vários artistas aqui também. E nesse envolvimento, você também estava lá participando e é a partir desse grupo que vocês começam a ter uma ideia de querer formar um museu em Jacareí? Como é que foi isso? Não, ainda não. Na verdade, foi o seguinte, o museu, quando a gente começou a ideia do museu, foi para a gente participar, evidentemente, todas essas coisas aí, mas em 75, foi da década de 75, 76, acho, a dela, quando derrubaram o prédio ali de frente do museu, que era o Antônio Afonso. Tá? E nesse período também, eu já comecei a participar em São Paulo com o pessoal que lutava contra a demolição do Caetano de Campos. Então eu vi também a experiência que aconteceu lá,
que evitou, né, não aconteceu da estação do metrô. E também, por que não fazer em Jacareí? Então, na época, havia uma efervescência cultural na cidade, que nós tínhamos peça de teatro, fins de semana, havia um ativismo cultural bastante grande por parte da prefeitura. Interessante isso daí. O pessoal que estava não era secretaria, era um Conselho de Cultura, sei lá, que era o nome. Então nós tínhamos teatro fim de semana, feiras de arte no domingo, sábado. Em 75 o prefeito de Jacareí é o Toninho Nunes, Era né? ele. Então, mas por incrível que pareça, né, que o pessoal, muita gente acha que ele não entendia de cultura, mas ele era na parte de cultura haviam pessoas excelentes que trabalhavam lá. Então, esse Conselho de Cultura promoveu muita coisa interessante. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos assim, a ousadia da época, concerto, eu lembro de uma sexta-feira, concerto de jazz na Igreja Matriz. No palco, no altar da Igreja Matriz, concerto de jazz. No sábado, o Jean Francisco Guarnieri, a turma dele, fazia aquela peça... Eles não usam black tie? Eles não usam black tie, à noite, entendeu? Então, e depois, na sexta-feira à noite também havia o Cinemão, lá no Rosário. Que eram os filmes de arte, né? Meia-noite, exatamente. Então assisti lá Sacco e Vanzetti, o Rei Dia, uma série de coisas interessantes. Então havia toda uma efervescência cultural. E ali onde que é agora o Banco Itaú, na esquina, ali, havia um barzinho chamado Xodó, ali que reunia toda a galera, o pessoal que era interessado em cultura. Aí a gente começou a discutir a ideia, por que Jacareí não poderia... Nós tínhamos salvo aquele prédio, aliás, desculpa, aquele já havia sido derrubado. Mas havia um boato, um rumor que o prédio do Grupão, ali, que era o Carlos Porto, ia ser derrubado também. Então, nós falamos, isso não vai acontecer. Aí nós começamos a conversar sobre isso, aí isso foi em 76. 76. No meio dessa efervescência cultural que havia. E daí, eu morava em São Paulo, uma pessoa que é meu amigo até hoje, que a gente tinha contato, ele era do SESC, né, depois ficou até diretor do SESC. Ele sugeriu o nome de uma pessoa em São Paulo chamada Valdiza Russo, uma museóloga, que eu a procurasse. Eu fui lá em São Paulo e daí eu era o elo de ligação entre o grupo, tá, do que seria. Nós queríamos fazer um museu regional. Não era um museu, uma coisa diferente, não era um museu de coisas velhas guardadas, era uma coisa que contasse a história do homem do Vale do Paraíba, uma trajetória do homem. Então, quando eu cheguei em São Paulo e procurei essa museóloga, ela me falou, bom, então vocês querem um museu de antropologia. Bom, se é isso, então daí surgiu a ideia de criar um museu de antropologia. Para a gente poder ilustrar um pouco essa nossa conversa aqui, é claro que o vídeo que eu vou exibir para vocês não é da inauguração oficial, é uma das reinaugurações tantas que o MAV teve aqui em Jacareí. Eu vou pedir então para rodar, é um vídeo de 1992 com um depoimento do professor Osmar e depois um trecho de uma peça de teatro que aconteceu naquele dia uma das reinaugurações do museu. Vamos lá. A emoção de estar presente aqui hoje é uma coisa, sem dúvida alguma, extremamente difícil de se dizer o que é que se está sentindo. Porque quando se vê um prédio como o museu agora, sendo tomado por toda essa população, e nós lembramos que isso foi uma luta iniciada em 77, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, é realmente incrível saber como os sonhos são possíveis de ser realizados, como que eles... É importante, é realmente extremamente importante acreditar nos sonhos. Eles se realizam. Então a gente viu aí nesses dois vídeos, principalmente da sua fala, que foi lá há 27 anos, quando a gente tem um sonho, a gente tem que persistir e o sonho então é realizado. Sim. Eu imagino que durante todos esses anos, de 76 até chegar à primeira inauguração oficial, depois o museu foi fechado, depois reinaugura de novo e depois reinaugura outra vez. Como é que foi essas batalhas de querer ao mesmo tempo preservar aquele prédio e às vezes ver o museu não funcionando, depois ver o museu funcionando, essa instabilidade aí de uma hora está aberto, uma hora está fechado, aí tem a ameaça de demolir. Como é que funcionou tudo isso? É interessante, para a gente que participou do grupo inicial de fundadores do museu,
havia sempre essa angústia de que o museu havia se desvirtuado, né, saído do propósito original, que ele foi muito bem nascido, a orientação que nós tivemos dessa museóloga de São Paulo, que hoje é uma referência nacional até mundial em matéria de museologia, então foi perdida. Mas a gente sempre achava que isso ia ser retomado algum dia. Então a esperança de que pudesse ser retomado, como agora o museu está no caminho certo, nós achamos que realmente está dentro dos propósitos pelos quais foi criado, então que isso um dia poderia acontecer, independente dos desvios que houveram naqueles períodos E teve muita gente que falava para vocês do grupo, para de insistir que não vai dar certo, vocês não vão conseguir nada porque esse pessoal não vai querer levar nada a sério. Tinha gente que queria desestimular vocês a não querer fazer isso? Sim, sempre houveram pessoas que disseram isso, que não adiantava, deixa isso para lá porque é bobagem, e lá deveria ser mesmo um centro cultural. E a gente sempre insistiu que não era isso, o propósito do museu não era esse daí. Tanto que agora o museu está, acho que, no caminho certo. Até o próprio núcleo de arqueologia, que havia se desvirtuado do museu, pegou uma coisa à parte, voltou para o museu novamente, que faz parte integrante do museu, não era uma coisa separada. Então, quer dizer, eu acho que essa ideia de que ele voltaria a ser novo que foi proposto sempre existiu. E tem uma outra história também, que eu sei que você está envolvido, que foi sobre o prédio do Santa Helena. Sim. Que ele praticamente estava sendo derrubado, se não fosse por, acho que, um documento seu, um ativismo seu, o prédio ficou preservado ali, né? Foi exatamente. Foi em 2001 isso daí, que o prédio foi tombado por iniciativa de uma pessoa de Jacareí, antigamente, né? Não fui eu responsável por isso, mas o prédio era tombado pelo Condefat. E daí, quando eu passei em 2001, eu lembro que eu vi uma chamada demolidora Gonçalves, estava lá, que estava demolindo realmente o prédio. E fizeram uma placa dizendo uma coisa interessante, dizendo o Shopping Jacareí está restaurando Santa Helena. Mas não estava fazendo coisa nenhuma, estava fazendo o prédio do lado para ser um shopping, mas ali estavam derrubando. Aí eu liguei para São Paulo, falei com uma arquiteta que eu conhecia, ela se lembrou de mim, né, e eu falei, olha, está acontecendo o seguinte, estão derrubando realmente o prédio, existe alguma autorização para isso? Não há nenhuma. Então, a prefeitura fazia vistas grossas para isso daí. Então, no caso, eu denunciei para o Vale Paraibano e para a TV Vanguarda na época. E daí fiz um documento para o presidente do Condefat, que eu tenho até uma cópia do documento, posso lhe dar depois se quiser, em que eu denunciei esse fato e por causa disso eles foram obrigados a restaurar de novo o prédio. Se não fosse isso, teria sido derrubado. A ideia era transformar no estacionamento do shopping, né? Exatamente. Interessante, Rodrigo, que houveram pessoas que me disseram, amigos meus, um advogado que me disse, mas Osmar, para que lutar para um prédio velho daquele? Deixa derrubar, não tem necessidade de pegar aquele. Eu lembro que eu disse a essa pessoa, olha, você não conhece Paris ainda, agora ele conhece. Você não conhece Paris ainda. Paris é Paris por quê? Por causa dos edifícios da cidade, a arquitetura da cidade. E esse prédio é fundamental para Jacareí também, a história da cidade, a arquitetura industrial, tudo isso aí. Não, e é impressionante como no Brasil as pessoas não têm essa cultura de preservar principalmente os prédios, né? A construção original. Exato. Qualquer coisa que acontece, vamos derrubar porque está muito velho, está com perigo de cair, então é melhor demolir e construir outro mais moderno. Por que você acha que o brasileiro tem essa mentalidade de querer acabar com tudo? Então, eu acho que o grande problema é a questão da identidade cultural. As pessoas não têm identidade cultural. Elas não têm o sentido do pertencimento, sabe? Que você pertence a um lugar, que a história, você não é... nós somos frutos de gerações passadas, todos nós, né? De pais, avós, enfim, toda a sociedade que veio antes de nós. Então, as pessoas não têm essa ideia de preservação de memória. A memória é uma coisa que o brasileiro não cultiva muito. Então, quando você briga por uma coisa disso, é tipo ultrapassado, antiquado, para que brigar por isso? Né? E o prédio, você vê, o prédio do Santa Helena é um prédio bonito, né? E ainda há pessoas que dizem, mas e aqui você brigou por aquele prédio para ficar uma loja... não importa, mas eu acho que ainda pode ter um destino ainda... Eu não desisto, outros destinos mais gloriosos. Se dependesse da sua vontade, aquele prédio não seria uma loja de R$ 1,99, né? Não, mas eu acho que ele pode ser ainda outra coisa no futuro. Eu não desisto nunca. Acho que ele pode ser ainda uma coisa mais assim... que condiz com o tipo de arquitetura. Para a gente encerrar o segundo bloco, você que já viajou para outros países, na sua visão, qual é o país que mais preserva a sua história, mais leva a sério, acho que a Europa como um todo ela tem esse pensamento, mas tem um país na sua visão que é mais especial nesse sentido? Olha, bom, a Inglaterra sim, mas também a França.
Na França, por exemplo, igual eu conheço as regiões do Val do Loire, por exemplo, os castelos renascentistas que tem lá, que até hoje são preservados, é uma região muito interessante, né, que eu acho que uma das causas do turismo na França, que eu saiba, é o país do mundo mais visitado, né, e Paris é a cidade mais visitada também, porque essa questão da memória, eles cultivam muito isso daí, entendeu? Então acho que é uma coisa que pode ser um exemplo para o brasileiro também, de como você pode usar a história, só para ter um exemplo, né, castelos. Eu lembro que eu conheço um castelo de lá no Val do Loire, que o pessoal serve chá no final da tarde. Então a gente participou desse chá no castelo que pertenceu ao rei Francisco I, a rainha Catarina II, a rainha Catarina de Médici, um palácio desse tipo aí. Entendeu? Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.